Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, dizem assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E com o novo ano que começa, eu queria falar sobre um tema que vai fazer toda a diferença no decorrer do ano e dos anos seguintes. Eu quero hoje falar sobre o tema o que fazer com a graça. O que fazer com a graça? E o versículo 1 fala assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. O que fazer com a graça? E quando a gente fala em graça, nós logo pensamos em salvação. E muito corretamente o fazemos. Porque a salvação, ela é pela graça. Salvação não é algo que a gente precisa fazer, merecer, ser digno. Não. A salvação é um presente. A Bíblia chama de um dom gratuito de Deus. É a vida eterna, é a salvação. A palavra graça significa justamente um favor não merecido. Graça é algo que alguém faz por nós. Hoje, no português, nós temos a expressão algo é de graça. É grátis, não custa nada. Mas a verdade é que custa, só não custa para quem recebe. Se algo é de graça, quer dizer que alguém pagou o preço, alguém pagou o que tinha que ser pago para a gente receber, como diz a expressão, 0800, de graça. Se alguma coisa é de graça, mas você tem que pagar, então não é de graça. Mas a salvação ela é de graça. E muitas vezes associamos graça com salvação. E muito bem fazemos. Lá em Efésios 2, versículo 8, fala: Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação nossa não vem do que a gente vai fazer das nossas obras, mas ela vem através da fé. Mas somos salvos pela graça. É o que diz Efésios 2, 8. Lá em Tito, versículo 5 do capítulo 3, fala algo muito parecido. Diz assim, sobre salvação: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, deixa bem claro aqui que não pelas obras de justiça que nós tenhamos feito. Então, nós não somos salvos por algo que nós fizemos de justo, de certo, mas sim pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus que nos salva. Então, a graça, no entanto, apesar de ser muito interligada, interlaçada, e muitas vezes quase que sinônimo, quase que a mesma coisa com salvação, ela vai além da salvação. A graça não é só para a salvação. Salvação é o primeiro passo. Nós entendemos que nós somos pecadores, nós entendemos que nós não podemos merecer o céu, porque somos falhos, todo mundo é. Pode ser que um é mais do que outro, mas isso não interessa. O que interessa é que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. E ao entender isso, nós entendemos que nós não podemos entrar no céu por nós mesmos, pelas nossas obras, ou até pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não é por aí o caminho. O caminho é pela graça. É pelo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Ele pagou o preço para que a gente não precise pagar o preço. É como o grátis. Alguém pagou por nós. Salvação, Jesus pagou por nós. Mas esse é o começo. Salvação não, a graça não para só na salvação. Ela continua, ela prossegue. Ela não só nos liberta de algo, do pecado, ela nos liberta para algo. Então, quando eu sou salvo, aquela graça me livrou do pecado, do preço do pecado, da consequência eterna do pecado, me livrou de algo. Mas também ela me liberta, aquela mesma graça, me liberta para algo. Para eu fazer alguma coisa. E o contexto aqui, de Efésios 2,8, pela graça sois salvos, olha o contexto. Porque fomos feitura sua, o versículo 10 de Efésios 2. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para
as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja bem, nós somos salvos de alguma coisa, do pecado, mas nós somos salvos para outra coisa. Para o quê? Para as boas obras. Quando nós não somos salvos, quando nós não somos libertos do pecado, nós somos prisioneiros do pecado até a salvação, até aquele momento que nós recebemos o novo nascimento, recebemos Cristo, então nós somos salvos de algo do pecado, mas somos salvos para algo. Para quê? Para andar nas obras que Deus preparou. Sem eu ser salvo do pecado, eu não posso andar nas obras que Deus preparou. Então entenda, a graça não é só para a salvação, é para a nossa vida, é para a gente continuar caminhando. E a graça nos liberta para fazer aquilo que devemos. Então, o que fazer com a graça? Você é salvo hoje? Você tem graça? Recebeu a graça na salvação? Ótimo. Mas o que devemos fazer com a graça? Primeira coisa, nós devemos fortalecer, nos fortalecer com a graça. A gente lê no versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te, se fortaleça. No quê? Na graça que há em Cristo Jesus. Então a graça de Deus não só me salva, ela me fortalece. Ela me dá força. E ela deve lhe fortalecer e lhe dar força também. Graça não é só para salvar, é para fortalecer, deixar você mais forte. Tem muitas seitas, muitas falsas religiões que ensinam que nós precisamos fazer algo para talvez lá na frente alcançar a graça. Isso cansa. Porque você nunca sabe se vai alcançar de verdade. Quem sabe? Bom, se você fizer isso, se você não fizer isso, se você for batizado, se você for para a igreja, se você fizer assim, fizer assado, talvez. Isso cansa, porque você passa a vida inteira fazendo, sem nunca saber se vai chegar na graça. A graça que nós temos na Bíblia, a graça que há em Cristo Jesus, você não tem que fazer nada, apenas crer e receber. Aí está tudo sobre a graça. Você já alcançou a graça, você já tem a graça, e isso nos leva a descansar. Por que descansar, pastor? Você não precisa estar fazendo isso, fazendo aquilo, indo para cá, indo para lá, correndo para ver se um dia vai. Não, você já tem, você pode descansar. E uma forma de você se fortalecer em qualquer área, física, emocional ou espiritual, a forma importante de você se fortalecer é descansando. Descansando. Vocês não sabem disso, mas o nosso irmão Herbert Júnior, talvez já perceberam, esse físico, assim, quase que pastoral, ele começou a malhar, tomar suplementos, proteína, comer bastante ovo, tá? Mas, para ele se encontrar e chegar no físico invejável, não que ele tem, mas que ele deseja, vai precisar de uma coisa, descanso. Uma vez, anos atrás, eu encontrei um jovem, tinha a grossura do meu dedo. O bicho era magro. Eu malho todos os dias. Eu falei, aí que está o problema. Você não pode malhar todos os dias. Você precisa de quê? Descansar. Você tem que descansar. Sabe qual é um dos melhores remédios, uma das melhores vacinas contra muitas doenças que nós temos? Sabe o que é? Descansar. Dormir bem. Um sono tranquilo. Às vezes é difícil, mas temos que descansar. Agora, muitas vezes nós não descansamos por quê? Porque nós estamos preocupados com o filho, com uma filha, com o esposo, com a esposa, com uma conta, com o trabalho, com um problema, dificuldade. Isso tira o nosso descanso. Em relação à graça, em relação à salvação, nós podemos descansar na graça de Jesus Cristo, porque Ele já fez tudo. Então nós podemos nos fortalecer na graça. É o que Paulo falou para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Nós podemos descansar e nos fortalecer. Por quê? Porque a graça de Cristo nós já temos, já completa. Nós conhecemos a verdade,
e sabemos que podemos descansar. Muita gente, no entanto, usa a graça do jeito errado. Bom, já que eu já sou salvo, Cristo já fez tudo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou viver igual o diabo. Eu vou meter o pé na jaca, chutar o pau da barraca, fazer o que eu quero, já está tudo salvo. Bom, primeira coisa, quem pensa assim é um sinal de que talvez não é salvo. Mas tem muita gente que é salva e faz isso. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que eram assim. O mais notável foi Ló, sobrinho de Abraão. Era salvo? Era salvo. Mas chegou um determinado ponto na sua vida que ele jogou tudo para os ares e viveu pior do que uma pessoa perdida, mundana. Pior. Era salvo? A Bíblia fala que era salvo. Mas muitas vezes a graça, em vez de nos fortalecer, nos enfraquece. Porque a gente pensa, posso viver do jeito que eu quero. Isso enfraquece. Temos que ter cuidado. Então, uma triste verdade. Porque a nossa graça, muitas vezes, fica parada. Inútil. Lá em 2 Coríntios 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Interessante? É possível receber a graça de Deus em vão. Você tem a graça, mas ela não tem efeito. Então a graça pode nos fortalecer? Pode. Mas ela pode também funcionar ao contrário. Ela pode ficar em vão. E aqui, Paulo fala em 2 Coríntios que a gente não receba a graça de Deus em vão. O que é vão? Vazio, nulo, sem efeito. Então, a nossa graça deve nos fortalecer e não nunca nos enfraquecer. Mas ela pode fazer os dois, que é um grande perigo e uma grande pena. A segunda coisa é que nós devemos fortalecer a graça. Então, nos fortalecer na graça e devemos fortalecer a própria graça. Devemos regar, aguar, adubar, cuidar, podar, energizar, fortalecer. Olha o versículo 2. Que fala, o versículo 1 fala, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos também para ensinarem a outros. Como é que eu alimento minha graça, pastor? Aqui está dizendo, Paulo fala, o que de mim ouviste. Vocês estão ouvindo de mim o quê? Eu pregando e ensinando a palavra de Deus. O que de mim ouviste. O que foi que Timóteo ouviu de Paulo? Timóteo ouviu de Paulo a mesma coisa, ou as mesmas coisas que eu prego e ensino para a igreja. Porque eu não prego e ensino para a igreja o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso, ou a minha opinião. Eu ensino e prego na igreja isso aqui, ó. A mesma coisa que Paulo ensinava e pregava, a mesma coisa que Timóteo ouvia de Paulo. De novo, e o que de mim ouviste, confia em homens fiéis. Então, Timóteo tinha que ouvir, viver aquilo e ensinar a homens fiéis que ensinassem também a outros. O que nós temos que fazer para alimentar nossa graça, primeira coisa é ouvir e depois ensinar. Pastor, mas é muito bom o senhor fazer isso, o senhor é pastor, tal e coisa. Eu não sou pastor. Tem filho? Tem filha? Tem neto? Tem neta? Tem sobrinho? Tem sobrinha? Tem vizinho, amigo, colega, conhecido? Gente, você não precisa. Para ensinar, você não tem que ter um cargo, né? Eu sou pastor. Não, qualquer um, todo mundo deve e pode ensinar. Ensinar por exemplo, ensinar por palavra, ensinar da Bíblia. Então, como é que a gente alimenta a nossa fé? A gente recebe e a gente dá. Não tem crescimento se não houver essa função aqui. Entenda bem, veja bem. Receber e ensinar. Receber e ensinar. Está vendo aqui o nosso jardim, nossa lavourazinha, nossa plantio aqui fora? Cada planta faz duas coisas. Ela recebe o quê? Recebe sol, recebe nutrientes do solo. Às vezes são adubadas. Elas estão o quê? Estão recebendo. O que elas dão? Elas dão oxigênio. Elas dão fruta. Né? Tem esse pé que... Qual é o nome desse pé aqui fora que está carregado?
cajarana. Sempre esqueço. Esse pé de cajarana tá assim, ó. Por quê? Sabe porque ele tá dando fruto? Porque ele tem recebido. Se a planta não tem sol e água e solo, ela não vai dar nada. Então, para a gente alimentar a graça, temos que fazer o quê? Receber e dar. Receber e dar. Receber e dar. E aí eu não vou nem mencionar, nem sei direito quantas coisas tem aí. Tá? Mas para a gente alimentar a nossa fé, nós temos que fazer a mesma coisa. Receber e dar. E a gente dá como? Ensinando, vivendo. Mais importante do que sai da nossa boca é o nosso exemplo. É o que sai das nossas mãos, nossos pés, nossa vida, como a gente vive. Isso fala muito mais alto. Quantas pessoas aqui conhecem gente que se dizem crentes? Pode ser que seja, pode ser que não. Mas quantos conhecem aqui pessoas que falam muito bonito, mas na hora do vamos ver, na hora do exemplo, da vida, do testemunho, você olha assim e fala, rapaz, será que é crente mesmo, criatura dessa? Está dizendo que é, mas será que é? Sabe o que é isso? É alguém que não está ensinando, não está dando, não está testemunhando, não está vivendo. Mas para você fazer isso, você tem que primeiro fazer isso. Antes de dar, tem que receber. Igual esses pés de frutos aqui fora. Antes que ele dê fruto, tem que receber. E o crente sempre tem que estar recebendo, recebendo e dando, e dando, e recebendo e dando, porque assim ele cresce. Percebeu que esse pé de cajarana está maior hoje do que estava um ano atrás? Por quê? Porque ele está recebendo e está dando. Está recebendo e está dando. E nesse receber e está dando, ele está o quê? Está crescendo. Então a nossa fé tem que ser alimentada, tem que ser protegida, tem que ser fortalecida. Como? Recebendo e dando. É o único jeito que isso funciona. Atos 20, versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Veja só, graça de novo. A palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, é a palavra da graça que vai nos edificar. Nós vamos receber para poder dar. Então, primeira coisa, devemos nos fortalecer com a graça. Número 2, devemos fortalecer a graça, dando e recebendo. E por último, devemos passar adiante a graça fortalecida. Nós lemos agora, o que de mim, entre outras testemunhas, ouviste, confio homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Mais uma vez, o que fazer com a graça? Passe adiante. E quem recebe a graça, passe adiante. Existe um esporte nas Olimpíadas, aquele da corrida, eu não sei o nome, a corrida que tem um bastão. São 4 corredores, cada um corre, parece que é 200 metros, um total de 800. Aí o primeiro está com bastão. Aí ele corre. Quando chega a 200 metros, o segundo corredor pega o bastão e corre mais 200 metros. Aí o terceiro pega o bastão e corre mais 200 metros. Aí o quarto pega o bastão e corre 200 metros. Assim é a fé. Nós temos que passar a fé, passar o bastão adiante. Se eu correr uma excelente corrida, eu fiz 200 metros, quebrei todos os recordes de 200 metros. Aí eu dou para o segundo corredor. Aí o segundo corredor pega o bastão e sai. Adiantou eu quebrar o recorde de velocidade do universo? Não vai valer de nada. Se os outros corredores não pegarem e correrem com bastão. Você sabia que a fé cristã está uma geração, sempre esteve, não é que está, sempre esteve, a uma geração de ser extinta. Só basta aquela geração deixar cair o bastão. Só basta nós não passarmos adiante. Nós recebemos, mas se não passar adiante, nossa tarefa não está completa. Por isso que eu digo, a graça não é só para salvação, a graça não é só para receber o bastão. A graça você recebe, você corre com ela, fortalece, recebendo e dando. Mas depois você tem que fazer o quê?
passar aquele bastão adiante. A graça é para receber, correr com ela e passar adiante. Eu tenho... Deixa eu começar de novo. Eu levei a Cristo, eu não sei quantas pessoas eu levei a Cristo desde que eu fui salvo. Eu não faço a mínima ideia, mas são centenas, talvez milhares. Eu nunca contei, não sei. Mas uma me sobressai. É o irmão Omar Batista. O irmão Omar Batista, ele é um angolês de Angola, de origem portuguesa. Ele saiu de Angola muitos anos atrás e foi morar em Londres com a família. Ele, a esposa dele, morou no Brasil por um tempo, foi para Londres. Ele e a esposa Cristiane moraram lá, tiveram 3 filhos. Um belo dia eu estava evangelizando num parque da cidade. E nesse parque tinha uns brinquedinhos de criança. Roda-roda, balanço, tipo de coisa. E eu estava evangelizando, fui falar com o Omar, eu não conhecia, é Cristiane. Comecei a conversar com ele, eu perguntei, você tem certeza que você não ressuscitou e você é para o céu? Ele falou, não. Eu fui então e preguei o evangelho para ele. Ele aceitou a Cristo. Cristiane e sua esposa aceitou a Cristo. Isso foi num sábado. No domingo seguinte, eles foram para a igreja. Pouco tempo depois, foram batizados. Ficaram na igreja todos os anos. Eu saí de lá, fui para os Estados Unidos. Eles permaneceram lá, mantinha contato. Anos se passaram, esse contato diminuiu, de vez em quando uma mensagem aqui, mensagem ali. Resumi a história. Hoje, Omar é um pastor. Ele é o capelão de um hospital grande lá em Londres. Suas filhas foram salvas, ele tem levado múltiplas pessoas a Cristo. Sabe o que é isso? É passar o bastão adiante. A graça não foi para, dia 21 de julho de 1991, 30 e tantos anos atrás, eu recebi a graça, eu fui salvo. Eba! Não, eu corri e eu passei adiante. Agora entenda uma coisa, não precisa, o bastão não é só o Omar que está correndo com o bastão. Existem múltiplas outras pessoas que talvez hoje não são pastores. Mas não interessa, porque todo mundo é importante no plano de Deus. Eu sou pastor há uns 20 anos só. Pois é, eu me tornei pastor aos 4 anos de idade, né? Mas veja bem, eu sou pastor há 4 anos, eu sou salvo há mais de 30 anos. Eu tenho quase 60 anos. Mas eu sou importante no plano de Deus. Não é porque eu sou importante depois que eu... agora é pastor, agora é pastor Roberto, ele é importante. Mesmo antes de ser pastor Roberto. Mesmo antes. Eu sempre fui importante. E cada um de nós somos importante para Deus. E nós temos um plano que Deus tem para nós. Que plano é esse? É receber a salvação? Ótimo. Mas é correr com ela. Como? Recebendo e dando, recebendo e passando adiante, e passando aquele bastão adiante. Pode ser para o seu filho, sua filha, seu vizinho, um familiar, um amigo, um colega, não interessa quem seja. Talvez ele venha a ser um pastor, um missionário, mas não interessa. Contanto que alguém está correndo com aquele bastão. E quem corre com o bastão não é só o pastor, não. Todos nós devemos receber, correr e passar o bastão adiante. Não precisa ser pastor, ter cargo. Sabe, o que eu vejo hoje é muito triste. Tem igreja que, se eu não tiver um cargo, eu vou sair da igreja. Chega na igreja, todo mundo é cargo. Aí cria-se departamento para tudo quanto é coisa. Por quê? Aí todo mundo tem que ter um cargo. Porque se não tiver cargo, por que se não tem cargo, o quê? É um semi-crente? Gente, não interessa. Já que eu estou no assunto, tem muito culto. Muita igreja que o culto demora horas. Por quê? Porque todo mundo tem que ir lá, nem que for para dar um oi, gente, tudo bem. Aí fica aquela coisa, literalmente, horas e horas e horas, porque todo mundo tem que ter um cargo na igreja. E se não tem um cargo na igreja, você é um zero à esquerda. A Bíblia não ensina isso. Todo mundo, cada um de nós temos um plano. Deus tem um plano para a gente, que é pegar o bastão, correr com ele e passar adiante. E aqui fala, para também ensinem
a outros. Alguém corre, dá para mim. Eu corro, dou para alguém. Ele corre, dá para alguém. E assim, o plano de Deus, o evangelho de Deus, o reino de Deus, vai o quê? Aumentando, expandindo e crescendo. Agora, quando alguém não dá, ou não passa, a coisa, ó, para. Temos o que fazer com a graça de Deus. Que ela não fique em vão. Ah, fui salvo. Maravilhoso, beleza, tá ótimo. Temos que nos fortificar e nos fortalecer também.